Confiar nas direções de Deus nunca foi, nunca será uma tarefa fácil para ninguém, porque ela envolve algo que o ser humano não gosta. Envolve perder o controle da situação, entregar o controle total da situação nas mãos do Senhor. E nós temos dificuldade de perder, de quando o controle sai de nossas mãos, mas não há possibilidade de vivermos coisas extraordinárias em Deus se Deus não estiver no controle de todas as coisas. Esse é o tema de hoje. Confie nas direções do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje. Se é a sua primeira vez aqui, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já esquecendo, né? Bom dia, graça e a paz. Você que me recebe aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã. Que Jesus te abençoe demais, que essa palavra fale profundamente ao seu coração. Não esquece, curte, comenta e compartilha desde já esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e vamos para a nossa mensagem de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41 diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então ele disse, Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Esse contexto, para você poder entender o texto, que faz toda a diferença, Elias está vindo aqui de direções extraordinárias da parte do Senhor. Elias derrota os profetas de Baal debaixo de uma direção de Deus muito incrível. Em um tempo de escassez de água, Elias faz com que o pouco de água que tinha seja consumido pelo fogo. E aqui Elias agora, ele já é o perseguidor de Israel. Acabe pinta ele assim como o perturbador de Israel. Então Elias é o inimigo do Estado. E Deus dá uma direção para Elias, dizendo que sobre a palavra de Elias não cairia chuva nem orvalho, e por 3 anos e meio mais ou menos ficou assim, sem cair chuva, até o momento que Deus fala com Elias, se apresenta para Acabe e diz que vai chover. Para mim, uma das pessoas mais corajosas nessa terra é a pessoa que abre a boca para poder dizer: assim diz o Senhor. Porque se Deus não tiver nesse negócio, esse camarada colocou o nome de Deus na frente e é um perigo muito grande, é um risco para quem diz isso. Por isso que quem diz isso tem que estar muito confiante de que quem disse de verdade foi o Senhor. Elias se apresenta para Acabe, e é claro que Acabe já queria matar Elias de qualquer jeito aqui. Quando Elias se coloca, ele diz: vai chover, apressa porque está vindo chuva por aí. E o que é mais interessante desse texto é que Deus já havia falado para ele se apresentar, já havia falado que chuva cairia. Acabe só para poder comer, só para poder se alegrar, e Elias vai orar. Elias vai meter a cabeça entre os joelhos e vai clamar a Deus por misericórdia. Há um tempo atrás, eu passei, há alguns anos atrás, debaixo da direção de Deus, eu passei uma dificuldade muito grande com minha família, financeira. A igreja entrou num momento assim que eu não entendi o que fazer. A igreja estava vivendo um momento muito precioso, muito bom, mas internamente eu não estava muito bem, e a situação financeira apertou muito, muito para mim, e minha casa, a família, e arcar com tudo, ficou muito difícil para mim. E eu cansei de ver irmãos que vinham me pedir oração, que eles estavam indo viajar, tirar férias, acabava o culto, eles iam para a churrascaria, eles iam para a pizzaria, e eu passando por uma dificuldade tão grande. E foi engraçado esse tempo, porque foi um tempo que Deus me pediu para guardar em silêncio. Eu sei que eu tenho amigos próximos, parentes aqui, que se eu abrir a boca eles vêm socorrer, mas foi um tempo que Deus pediu para que eu guardasse em silêncio, e foi doloroso para mim.
porque eu tive que ver aquilo tudo e teve um dia que eu não aguentei, fui orar a Deus, falar, Senhor, tem gente aqui que tem muito menos condição que eu e ele consegue tirar férias, não estou conseguindo tirar férias com minha família, tá? Uma dificuldade financeira muito grande aqui, as coisas não estão se encaixando aqui, eu sou muito controlado financeiramente, mas pensa nos dias que sobreveio enfermidade e muitas outras coisas que ficou muito difícil. Eu fui orar, angustiar diante de Deus, e Deus me levou a esse texto, e Deus queria me ensinar uma lição muito preciosa, que era a lição de confiar nas direções do Senhor. E Deus me levou justamente nesse texto, e me levou justamente nesta parte, aonde Elias lança essa palavra para Acabe, e Acabe vai com toda a sua comitiva se alegrar, comer, beber, mas Elias não. E Deus me levou isso e deu uma palavra no meu coração, foi muito reconfortante. A comitiva de Acabe, os ímpios, aqueles que não temem ao Senhor, eles podem até comer da mesa do rei, mas os meus profetas, aqueles que eu escolho, aqueles que eu chamo, eles comem daquilo que eu enviar para eles. Eles comem daquilo que eu der para eles. Foi ali que eu entendi que Deus estava guardando, e eu me lembrei que quando houve uma seca, uma escassez, Deus levou Elias para poder estar às margens de um pequeno riacho, e Deus mandava corvos entregar para Elias carne. Deus alimentou Elias, Deus não deixou faltar nada para Elias. A direção do Senhor parecia fora do comum, mas Elias confiou e obedeceu à direção do Senhor, e é justamente isso que eu quero falar com você. Talvez você esteja vivendo um momento em que não parece fazer sentido a direção que Deus deu para você, mas confie nas direções do Senhor, porque elas vão dar resultado, elas vão dar certo. Porque quem disse ao Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo número 20, a nação de Israel está enfrentando um inimigo, está enfrentando nações que estão vindo contra eles, apertando e muito mais poderosas, e Deus dá uma direção para que o povo fosse diante deles, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. E é engraçado porque em 2 Crônicas 20, quando o rei chama o povo dizendo, homens de Israel, nação de Jerusalém, acredite nisso, crede no Senhor e estarão seguros, confie nos seus profetas e prosperarão. E eles vão adiante louvando ao Senhor, e eles não precisaram dar uma espadada em ninguém. Deus desbaratou aqueles exércitos e todos saíram correndo, e eles não precisaram nem sequer sacar a espada. Perceba que a direção de Deus foi completamente contrária para o que é uma guerra, mas eles confiaram único e exclusivamente no Senhor. Confie nas direções do Senhor, porque mesmo que Jesus tenha mandado sair água, vai chegar do outro lado vinho, não interessa, porque a direção em si é o que faz toda a diferença. Não, é quem deu a direção, que é o Senhor, porque o Senhor é fiel para poder fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu, e nesse momento Elias vive um grande milagre, porque a notícia é desesperadora quando ele vai orar e ele por 7 vezes não vê sinal de Deus nenhum. Talvez eu e você no terceiro sinal, da terceira ida, nós teríamos desanimado, mas ele continuou orando ao Senhor, crendo na direção do Senhor, até que ele viu um pequeno sinal, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez você esteja esperando um grande sinal da parte do Senhor, mas se alegre nos pequenos sinais que Deus dá para você. A pequena nuvem do tamanho da mão de um homem é suficiente para que a abundante chuva caia sobre a sua vida, para que uma chuva torrencial chegue até você, para que a abundante chuva chegue até você. É por isso que hoje eu quero, com essa mensagem, dizer a você: confie nas direções do Senhor. Se Deus diz para você, não importa o quão difícil esteja, o ímpio come da mesa do rei, mas os escolhidos do Senhor, os profetas do Senhor, aqueles que Deus chama, come daquilo que Deus dá, e Deus não deixa faltar para os seus, mesmo em tempo de escassez. Toda dificuldade que eu passei, em momento nenhum Deus deixou faltar. O que Deus queria me ensinar era uma única lição: entregue o controle da sua vida nas minhas mãos. Quem está guiando sou eu, quem está apertando você sou eu. Confie na minha palavra e eu vou fazer você prosperar. E não deu outra. Hoje eu tenho vivido milagres da parte do Senhor. Hoje eu tenho vivido as coisas mais extraordinárias da parte do Senhor por uma única razão: confiar na palavra do Senhor, confiar na direção do Senhor. Por mais doloroso que esteja, por mais complicado que esteja, confie na direção de Deus, confie na direção do Senhor. Hoje você não está entendendo,
mas vai fazer sentido lá na frente. O que Deus quer de você é que simplesmente você abra o seu coração, obedeça, porque você vai colher os frutos poderosos dessa obediência que você está prestando ao Senhor. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não é Deus de confusão. As direções do Senhor, por mais que pareçam sem lógica, contrariar a regra desse mundo, elas vão dar certo, porque quem prometeu é o Senhor. Confia, tá? Que Deus abençoe demais a tua vida. Aqui embaixo tem um link do grupo no WhatsApp. Entra aí no WhatsApp, tem coisa bacana lá também. Que você possa ser muito abençoado, que Deus possa dar graça à sua vida e compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se aqui. Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional, nosso Ânimo em Gotas. Abraço, gente boa!